ser aí direcionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaremos estudando, aprendendo um pouco mais sobre os discípulos. E o primeiro discípulo que nós estaremos vendo nessa noite é o apóstolo Pedro, ok? O apóstolo Pedro, ele foi um discípulo muito próximo de Jesus, e ele foi aquele que, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, ele ficou responsável pelos discípulos ali na região de Jerusalém, de Israel. E a gente sabe que apóstolo Paulo, como nós já aprendemos na escola bíblica dominical, ele foi responsável pela evangelização dos gentios. Gentios nós denominamos como aqueles que não fazem parte ali da nação de Israel. Todo o povo estrangeiro, inclui também nós aqui de outros continentes, ok? Então o apóstolo Pedro, ele foi responsável para evangelizar aquele povo, né? Ele assumiu, logo que Jesus foi assunto ao céu, ele assumiu ali a liderança dos apóstolos de Jesus, dos discípulos, e ele foi ali usado tremendamente para que a igreja pudesse avançar e ser conhecida através do testemunho dos apóstolos. Amém? Amém? Mas para que isso acontecesse, muita coisa desenrolou na história, até ele chegar a esse ponto. Por exemplo, hoje em dia, a sua história, hoje você tem uma história, daqui a 20 anos, você pode contar essa história que você tem, mais os 20 anos de história que você ainda vai adquirir. Você está me olhando, aqui você tem uma história, né? Eu conheço a história de alguns, o que passou, como foi a sua conversão, as dificuldades, os problemas, os momentos alegres, as conquistas, tudo isso narrado dentro da sua história. E você tem o que contar, porque você viveu esses momentos. Apóstolo Pedro, ele chegou aonde ele chegou, mas ele passou por momentos difíceis, momentos também aonde ele precisou ter um encontro com o Senhor, momentos aonde ele precisou também se converter, porque encontrar com Jesus, muitas vezes, não é a certeza da conversão, porque apóstolo Pedro, eu vou contar daqui a pouco, ele teve vários encontros com o Senhor, mas só lá depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, depois lá do diálogo que ele tem com Jesus, ali ele se converte de verdade, ele realmente entende que ele precisava de uma mudança genuína. Mas para isso acontecer, várias coisas aconteceram na vida de Pedro, ok? Então vamos lá, vamos estudar um pouco mais sobre. Eu quero que você me ajude, pode até ser um pouco difícil para você agora, mas eu quero dizer o seguinte, deixa eu ajudar aqui. Vamos lá então? A história de Pedro é extremamente rica e marcante dentro da Bíblia, tá bom? Talvez você tenha aquela expectativa de uma mensagem aonde você vai dizer assim: Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Sabe quando você vai ouvir a palavra e você vai receber essa mensagem no seu coração? Quando você realmente compreender a palavra, ok? Eu posso aqui chegar e falar assim: olha, você é vitorioso, e se você trouxer aqui uma chave, vou orar, e você vai já, é a chave da sua casa.
Você pode vir e trazer todas as chaves que você achar que tem que trazer, eu oro, e você sai daqui feliz da vida, porque eu lancei essa palavra do nosso pastor, orou, agora eu vou conseguir a minha casa. Eu acredito num evangelho de milagres, eu acredito num evangelho de mudanças, de grandes coisas que o Senhor tem para nós. Só que o nosso objetivo, irmãos, como igreja do Senhor, o nosso objetivo, as nossas mensagens, o nosso envolvimento com Deus é para conhecê-lo cada vez mais, ok? É para você entender mais a palavra. Por isso que às vezes o nosso corpo, a nossa carne não quer isso. O nosso corpo, a nossa carne, por isso que quando você abre a internet, você vê muitas mensagens motivacionais, aonde você é o centro, onde o homem é o centro, aonde o homem, Jesus veio por causa de você, porque você é o centro. Se você não existisse, Jesus não precisava vir, porque todas as coisas cooperam para você, todas as coisas são direcionadas para você. Não, queridos, é para Ele, é para Jesus. Nós só existimos porque Ele quis assim. Nós só existimos, estamos com vida, porque Ele permitiu que chegássemos até aqui, até hoje. Se estamos vivos, com saúde, aqui, nesse lugar, se você já conquistou o que você tem, é por causa dele. Então, nós precisamos retribuir isso, conhecendo um pouco mais dele. Deu para entender? Amém? Então, não é para você vai ouvir uma mensagem, uma palavra, não é para dizer assim, olha, eu vou ouvir essa palavra porque eu preciso dessa palavra, porque através dessa palavra eu vou conquistar grandes coisas. Não. O primeiro objetivo é conhecer o Senhor. O seu primeiro objetivo é conhecer a Deus, a palavra. E através da palavra você conhece a Deus. Amém? Fique tranquilo, que só se ele for muito forte, que eu acho que para virar isso aí em cima dele. Mas eu seguro aqui, deixa ele, que ele está de boa aqui, tá bom? Não impeça que ele, ele é o primeiro que já recebeu o apelo, está aqui conosco, amém? Já está aqui, firme e forte. Não se preocupe, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, irmãos, apóstolo Pedro, ele foi uma pessoa, a sua história muito rica, porque ele era uma pessoa também aonde ele deixou ser trabalhado pelo Espírito, ok? Por Deus. Então, Pedro, ele nasceu, diga comigo, Betsaida. Isso, vamos aprender, vamos entender, tá bom? Porque às vezes a gente não se preocupa com a história, não se preocupa com o que Deus está fazendo, com que Ele usou a sua palavra, usa a sua palavra para que a gente consiga mudar. Então, ele subiu, hein? Ele subiu. Amém. O duro é ele cair, né? Amém. Já chegou no púlpito. O objetivo dele era o púlpito. Diga comigo, Betsaida. Amém. Era filho de João. Não precisava, irmão, mas tudo bem. Também traduzido por Jonas em algumas versões. E ele era irmão de André, ok? Diga comigo, irmão de André. Irmão de André. Amém. Então, logo você sabe que Pedro era quem? Irmão de? Não. Amém. Viu só, queridos? Para com isso. Você é sábio, você é inteligente. Amém? E logo ele era irmão de André. Ele morava em Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. Isso. Aonde, nesse local, ele tinha um pequeno negócio. Então, ele era um pequeno empresário, um microempreendedor. Ele era um empresário, ok? Então, ele tinha um negócio nessa localidade, no ramo de pesca, com o seu irmão André, junto também em sociedade com Tiago e João. Então, eles eram meio que amigos, né?
Por isso que a história muitas vezes se desenrola. Eles eram uma panelinha, irmãos, para a gente, né, para a gente entender melhor. Então, por exemplo, um veio de outro lugar, tal, os discípulos vieram, né, imagina só, ninguém quase queria ficar perto de Mateus, porque Mateus era cobrador de imposto, e o povo tinha muita raiva e tal, daí ele se converte, mas eu sei que depois Jesus foi trabalhando no coração deles, mas aí tinha uma panelinha, a panelinha era Pedro, Pedro, Tiago, João, no barquinho, né? Eu danço aqui, mas não tem nem jeito, né, irmão? Por isso que eu fico duro aqui igual uma pedra, que eu não tenho ritmo, né? Mas só a graça de Deus. Mas, irmãos, era uma panelinha. Então, eles tinham um negócio, eles eram amigos, tinham uma sociedade, tinham um pequeno negócio que eles tacavam para frente na pesca. E vou dizer para vocês, era um ramo naquele período que dava dinheiro, ok? Era um ramo que provavelmente eles eram bem-sucedidos, ok? Principalmente, né, o pai de Tiago e João, né, que eles tinham um negócio que era para frente, e o negócio era bom, ok? Então, Pedro, Tiago, João e André, eles eram ali amigos. Logo, eles moravam ali em Cafarnaum, ok? E onde tinha um pequeno negócio de pesca, junto com esse povo que eu acabei de falar, junto com Tiago, João, né? E Pedro era casado, irmãos. Amém? Pedro era casado. Era uma bênção. Glória a Deus. Então Pedro era casado, mas interessante que a Bíblia não menciona, não foca muito no casamento de Pedro, né? Não tem muita informação, mas ele era casado. Assim como o apóstolo Paulo ainda tem algumas coisas que às vezes cria dúvida, né? Se ele era casado ou se não era, né? Mas Pedro era casado. E prova disso que teve uma ocasião que Jesus cura a sogra de Pedro. Amém? Jesus cura as sogras, amém? Glória a Deus. Amém? Não ri não, que um dia você pode ser sogra e sogro. Amém? Então, não que seja uma coisa ruim, tá? Longe de mim, é uma benção. Eu tenho uma sogra que top demais, ela mora lá no Paraguai, né? Glória a Deus. Ela mora... E ela vem para minha casa esses dias, e então eu estou me preparando psicologicamente, emocionalmente, para abraçar minha sogra, amém, ó, para presentear minha sogra, porque as sogras são bênção. Se não fosse ela, eu não teria minha esposa, não é? É uma bênção, sogra é bênção e sogro também. Eu gosto da minha sogra, Dona Ivani Guimarães. Amém? Então vamos lá. Pedro era casado e provavelmente, né, ali, mas a Bíblia não menciona sobre a sua família muito, não foca muito sobre a sua família. Apesar de que Jesus, né, curou a sogra, se você abrir em Mateus capítulo 8, do 14 em diante, você vai ver essa referência da cura da sogra de Pedro, ok? Não é história minha, não estou falando, é a cura, Jesus cura lá. E também Pedro, né, em uma dos textos de apóstolo Paulo, ele menciona ali um pouco sobre a esposa de Pedro. Se você abrir em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5 também, ok? E eu vou correr um pouco mais aqui. Só que o interessante é que Pedro, ele precisou acontecer algumas coisas na vida dele para que acontecesse algo. Por quê, irmãos? Porque de Deus, Deus através de Jesus Cristo tinha diga comigo, propósito. Amém. Ele tinha um propósito na vida de Pedro, ele tinha uma linha que foi traçada por Deus para que ele chegasse até o fim, ok? Acredite que
que Deus tem um propósito para você, amém? E Ele traçou esse propósito, e você precisa entender esse propósito para que você consiga cumprir esse propósito em Deus para a sua vida. Então Deus tinha um propósito para Pedro, e Ele traça esse propósito, e Ele em determinado momento, Ele mostra esse caminho, essa direção, e Pedro ele vai ali se alinhando com a vontade e o propósito de Deus, para que ele chegasse a ser um grande líder da igreja do Senhor. Deus tem algo grande para você, eu creio, para mim e para você. Só que nós precisamos, nossa vida precisa se alinhar com a vontade dele, amém? E a palavra de Deus vai fazer isso nas nossas vidas, tá bom? É a palavra de Deus, por isso que o diabo não quer que você entenda, estude, compreenda a palavra, se dedique mais na palavra, observe mais a palavra, entenda as histórias. Ele não quer que você leia a Bíblia, por quê? Porque lá você vai encontrar o direcionamento para a sua vida. Tá bom? Então, quando a gente fala em estudo da palavra, conhecer mais a palavra, dá aquela certa, né, porque a gente não quer muito fazer isso, não quer muito se envolver com a palavra, porque é mais fácil a gente levar com a barriga, né, e, sei lá, viver uma vida assim meio que distante da presença sem estudar a palavra. Estude a palavra, leia a palavra, decore os versículos bíblicos. Nossa vida é corrida, não é? Tem adolescente aqui que sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, só volta 7 horas da noite em casa. Então a vida que é corrida, né? Nossa vida é muito corrida. Nós precisamos tirar um tempo para estudar a palavra. Amém? Por isso que quando a gente fala, venha para o domingo, venha estudar a palavra no domingo, é muito importante. Escola bíblica, vou bater nessa tecla, é muito importante. Ok? Jovens, adolescentes, de manhã é dia do Senhor. Ok? Cuidado com as atividades até tarde da noite. Tá? Porque tem gente que consegue ficar até tarde da noite, mas não consegue vir para a escola bíblica dominical de manhã. Por quê? Porque está dormindo. E se Jesus vir nesse dia, vai ficar dormindo aí. Né? Irmãos, vamos se converter. Jovens convertidos. Vamos converter a palavra. Sabe aquela euforia de você estar tarde da noite? Vamos para a igreja? Né? De novo, tem que ir para a igreja. Irmãos, teu caminho é a igreja, a solução é a igreja. Mas vamos nos converter a Deus principalmente e a sua palavra. Amém? Se envolva com a atividade da igreja, em nome de Jesus. Então Pedro, ele teve algo muito interessante que nós vamos ficar por aqui, que meu horário já está dando, e eu quero ministrar sobre essa parte aqui, na próxima chance que eu tiver aqui, porque domingo que vem, provavelmente teremos aqui alguém especial, não que eu não seja especial, irmãos, mas alguém especial que vai ministrar, né? Eu tenho que me sentir especial, irmãos, porque né? Tem que ser assim. Então, se der tudo certo, a pessoa vai estar ministrando aqui, no seu coração, para as mulheres, vai ser top. E na próxima ocasião que eu estiver, vou dar continuidade a essa parte do tema, dessa programação Discípulos de Jesus. Mas eu quero parar por aqui, aonde eu quero dizer para você a mudança do nome de Simão, né, para Pedro, ok? Aonde nós vamos entender, nesses últimos minutos aqui, que foi necessário essa mudança de nome, ok?
Mas você deve perguntar, mas por que Jesus, quem que mudou o nome de Pedro? Quem foi? Foi o próprio Jesus. Mas por que Jesus mudou o nome de Pedro? Por que isso aconteceu? Simplesmente ele não podia continuar com aquele nome. Mas aí aconteceu esse fato na história que eu quero deixar para você, para a gente ficar aqui com essa ministração no seu coração. O nome original de Pedro, como era o nome original de Pedro? Alguém sabe? Como era? De novo. Eita Jesus, o povo está meio engasgado, mas vai dar tudo certo no final. Como era o nome original de Pedro? Bem forte. Simão. Amém. Ok, obrigado, gente. Muito bom. Este nome era uma variação do nome Simeão, ok? Um nome bastante comum entre os judeus. Assim como aqui no Brasil, os nomes comuns, a gente tem bastante Maria, né? Tem bastante, qual outro nome? José, João, nós todos os discípulos, toda a Bíblia, né? Lucas, né? Orisvaldo, bastante Orisvaldo, não tem, né? Clementina, não tem bastante Clementina? Não. Mas tem outros nomes que são bem conhecidos, né? Davi, Ana, Enzo. Esse nome era muito comum entre os judeus, ok? E, inclusive, o nome de um dos seus 12 patriarcas, que significa, né? Também ele ouve. Além de Simão Pedro, havia outro apóstolo com o mesmo nome, chamado Simão o Zelote, ok? Então, tinha 2 Simão, e um era, depois a gente vai chegar no Simão o Zelote, aqui nessa história, ok? No primeiro encontro com Jesus, agora sim, abrem João, capítulo 1, verso 42. No primeiro encontro com Jesus, Pedro teve o seu nome alterado de Simão para Cefas. João, capítulo 1, versículo 42. Eu vou ministrar no seu coração, nesse tempo agora, estamos ministrando, o primeiro encontro de Pedro. O primeiro encontro de Pedro, o nome dele mudou. Amém? E agora eu quero perguntar para você, nós vamos já ler o texto, tá bom? Vou perguntar para você, quando alguém chega para você e fala assim, Rosemary, e aí, no meio de uma multidão, você vai fazer o quê? Olhar e procurar que estão chamando você, não é? Simone, aí você, quando você, na sala de aula, o professor chama para você, Maria, aí você diz o quê? Presente. Na minha época era presente, não sei se mudou agora, né? Porque, irmãos, está só a graça de Deus. Eu vi uma reportagem que eu fiquei apavorado. Eu fiquei assim, eu vi numa reportagem, acho que foi do jornal aí, eu fiquei apavorado. Sabe por quê? Porque eu vi uma coisa assim muito, muito diferente. Assim que eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Sabe o que eu vi? Eu vi o seguinte, na internet, tem um grupo, depois você procura sobre isso aí, tem um grupo, tá? Anônimo, que eles, é um grupo que se formou para lançar uma moda diferente. A moda é o jovem roubar no supermercado e postar.
o que ele roubou e a quantidade que ele roubou. Eles deram o nome para, não é mais roubo, furto, que é furto? Não é furto que quando você vai roubar no supermercado, é furto? Não, né? É furto, né? Não é mais esse nome, eles deram um nome para isso que virou assim uma febre, está lá na internet. Tipo assim, lá eles ensinam como roubar, lá eles ensinam se você for pego, para você se preparar psicologicamente, porque você pode ser, eles ensinam tudinho, e está lá. Fizeram uma reportagem, eu falei, meu Deus do céu, até que ponto nós chegamos? Ensinando e incitando a roubar. Como desafio, lembra daqueles que antigamente tinham outros desafios que tinha na internet, né? Da baleia verde, azul, amarelo, sei lá. Estava lá, foi uma febre aquele negócio também. Esse negócio de desafio, está lá, de como roubar, um desafio. A pessoa rouba ali e posta a quantidade de dinheiro. Quanto mais você roubar, aí tem que postar os valores nesse grupo. Quanto que você roubou, quanto que a pessoa roubou, para você ver como está estranho, como está muito estranho, e as dificuldades vão aumentando, e o diabo está conseguindo minar os corações dos nossos jovens da igreja, as pessoas. Ontem eu ministrei aqui atrás sobre os meninos, que tinha homem também, tinha meninos, né, adolescentes. Ministramos aqui, e eu ministrei e falei assim, para eles, nós precisamos virar homem. Aí o pessoal me olhou assim, né, meio que me estranhou, aí eu fiz uma pergunta, ou tem alguma, desculpa a palavra aqui, irmão, né? Ou tem algum bicho aqui, parece mesmo, alguma mulherzinha, tem? Aí o pessoal já ficou meio estressado, né? Eu não. Sou homem. Né? O Daniel foi um que quase ficou nervoso. Ele respondeu não. Foi forte. Não foi, gente? Quem está comigo? Não foi? Não foi? Foi forte. Eu falei assim, tem alguma mulherzinha aqui? Ele falou, não. E se fechou no banco. Né? Mas é isso, irmão. Precisamos pregar, sabe por quê? A nossa geração hoje está sofrendo o que lá atrás não foi cuidado. E a próxima geração vai sofrer mais ainda, porque nós não estamos cuidando dos homens da igreja. Estamos criando meninos que nunca vão se tornar homens. Nós precisamos firmar a identidade desses homens hoje, para que lá na frente eles sejam homens de verdade. Ok? Homens de verdade. Homens de verdade que realmente amam a sua família. Que cuidem da sua, encabecem a sua família. Encabeçar a sua família é você pegar a sua esposa, seus filhos e direcionar no Espírito. E cuidar deles. Em tudo. Em amor, em carinho, em cuidado, em tudo. Porque hoje em dia nós temos uma geração que pode acontecer futuramente. Uma geração realmente totalmente prejudicada pelo diabo. Vocês estão entendendo? Amém. Cutuca o seu irmão assim devagarzinho. Fala assim, não dorme, por favor. Presta atenção. Tá bom? Isso. Devagarzinho para não machucar. Tá bom? Não tem ninguém aqui que vai machucar ninguém. Tá bom? Vamos então continuar aqui. Temos 11 minutos para a gente chegar num ponto aqui. Quando a gente fala de nome, a gente logo pensa ali no nosso RG e principalmente na situação de identificação, né? O nome tem muito a ver com a nossa identidade, ok? Se você olhasse para mim e eu falasse para você aqui, olha, eu me chamo Leonardo DiCaprio, você ia acreditar? Por que você não ia acreditar?
Por quê? Das aparências. Obrigado. Obrigado, né? Foi bem direto, né? Obrigado, por causa da aparência, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais ou menos isso, né? Então, você vai identificar o quê? Não, ele não é, porque eu conheço ele como Wagner. Nem combina meu nome. Imagina só, Rosano, seu nome ser, sei lá, Marimar. Marimar. Débora Seco, ou Marimar, né? Ia combinar? Não sei. Mas, irmã Célia, Xuxa. Difícil, né? O nome, ele traz uma identidade. E a primeira coisa que quando Pedro se encontra, ou Jesus encontra Pedro, ele olha para Pedro e troca o nome de Pedro. Por quê? Primeiro, irmãos, alguma coisa precisava ser alterada na identidade de Pedro. Alguma coisa precisa ser mexida. Quando Jesus entra no nosso contexto, quando nós permitimos, ele começa a colocar as coisas no lugar. E aquilo que não fazia sentido, começa a fazer sentido. Aquilo que estava ali bagunçado, ele começa a organizar. Aquilo que estava ali totalmente fora do contexto, ele começa a trazer de volta, quando nós permitimos que ele faça isso. Quando a gente não permite, simplesmente Jesus, ele não é igual ao diabo. O Satanás, ele entra, ele invade, ele destrói. A Bíblia fala que ele vem, ele rouba, ele mata, ele destrói, ok? E ele não entra assim, tipo, me dá licença, não. Ele não bate na porta, ele simplesmente invade a sua vida e destrói. Jesus, ele entra, ele chega, ele pergunta para você: posso entrar? Ele bate na porta do seu coração e fala assim: deixa eu entrar. E aí ele fala: se você abrir a porta do seu coração, ele entra e faz o quê? Uma morada naquele lugar. Então, queridos, vamos deixar Jesus entrar nas nossas vidas. Só que é o seguinte: quando ele entra, ele precisa ajustar. Quantos estão preparados para o ajuste do Senhor? Vou repetir porque talvez você não tenha entendido. Quantos estão preparados para que o Senhor ajuste a sua vida? Tá, você está preparado? Então fale assim, ó, eu quero que o Senhor ajuste a minha vida. Amém. Agora o negócio pega. Porque a Bíblia fala que as nossas vontades, os nossos desejos agora são do Senhor. Quando nós entregamos para que Ele ajuste as nossas vidas, às vezes não, muita coisa começa a fazer sentido, mas dói, querido. Nessa trajetória de ajuste da vida de Pedro, primeiro que ele começa mudando o nome de Pedro. Vamos ler a história aqui. Em João, capítulo 1, verso 42, diz assim: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse... Irmãos, no primeiro contato de Jesus com Pedro, ok? É claro que Jesus já sabia, já conhecia a vida de Pedro, já conhecia tudo de Pedro, mas, humanamente falando, no primeiro contato que ele teve com Pedro, ele olhou para Pedro, aqui diz a história em João, ele diz assim, e o levou a Jesus. Quem? Quem que levou Pedro a Jesus? Quem? André, que era o seu irmão. Você quer fazer alguma coisa boa para alguém? Leve ele até Jesus.
Entendeu? Você quer fazer alguma coisa boa para alguém? Pegue alguém, ore e leve ele até Jesus. Comece a trabalhar isso no coração dele, em nome de Jesus. E aí, André leva o seu irmão até Jesus, e aí, o texto diz assim: Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, ok? Filho de João, será chamado agora Cefas, que significa Pedro. Aqui Jesus muda praticamente o nome e mexe na identidade de Pedro. Tem gente aqui que precisa ser mexido na sua identidade, porque ainda você está com a velha identidade, e Jesus precisa tocar, mexer, e essa mudança só vem quando você tem um encontro com Ele. Se a sua vida ainda não mudou, sua identidade ainda não mudou, há uma grande probabilidade de você não ter encontrado, ou Ele não ter te encontrado, ou você não ter se rendido ainda aos pés do Senhor. E aí o que acontece? Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, eu te conheço. Eu te conheço. E quero dizer para você, querido, Jesus te conhece. Ele sabe quem é você. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele diz assim, ó: você é João. Como se Jesus já havia uma amizade com ele há muito tempo. Ele diz assim, ó: você é João, melhor dizendo, Simão, filho de João. Agora sim, a partir desse encontro, você agora vai ser chamado de Cefas. No primeiro encontro de Jesus, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas, o nome em aramaico, correspondente a Pedro no grego, ok? Então esse nome é grego, que significa pedra, que significa rocha, que significa cascalho, ok? O primeiro encontro de Jesus já começa a identificar, já começa a mostrar o propósito, começa a apontar para o propósito, começa a ser alinhado para o propósito, porque Jesus estava preparando a Pedro, para que quando ele fosse ao céu, esse assunto ao céu, Pedro ficasse para prosseguir com a igreja. E Jesus precisava, agora sim, eu quero que isso fique no seu coração. Jesus precisava de alguém forte. Jesus não precisava de um covarde. Jesus precisava de alguém que assumisse a sua identidade de discípulo. Jesus precisava de um homem. Jesus precisava de alguém que pegasse a igreja dele pela mão e levasse, pegasse os discípulos e levasse. Então ele começou a trabalhar na identidade, ele diz: olha, você precisa ser forte, para que comece algo na sua vida. Irmãos, eu quero dizer para você, que Jesus chama homens e mulheres fortes. Mas para que toda essa força? Força de ir na academia, malhar e ficar marombado? Não. Forte quando você olha as muralhas na sua frente. Quando você olha a situação que está desabando na sua cabeça. Quando você olha assim, eu quero largar tudo, porque a circunstância, o momento está propício para eu sumir. E aí você lembra daquilo que Deus fez, daquilo que você é, daquilo que Deus te chamou, que você é forte e você vai vencer, porque Ele tem um propósito na sua vida. E eu quero dizer para você que você é forte em todas as áreas da sua vida, você só precisa deixar Ele agir. Você não é fraco. Quero que você fique de pé junto comigo, em nome de Jesus.